Professor, os ataques nas escolas têm alguma relação com o discurso de ódio? Essa é a minha primeira pergunta. Total relação, Rony, total relação. O discurso de ódio, ele perpassa as paredes das nossas casas, os limites dos nossos bairros, e com a internet não tem fronteira. Então, uma pessoa acha que no quarto dela, no computador dela, no celular dela, ela pode xingar, ofender, e aquilo não vai ter consequências. A internet é como é um megafone, onde você fala ou escreve uma coisa aqui e aquilo ecoa. E várias pessoas em vários lugares falando a mesma coisa ruim, isso vai gerar conflito, vai gerar violência, vai gerar essas tragédias aí também, né? Também vai gerar essas tragédias que a gente está vendo. Professor, uma pergunta um pouco até extensa. Apesar do Brasil, o porte de armas ser apenas para um grupo bem restrito, um grupo bem pequeno, o que está acontecendo? Se comparado a outros países, para o aumento do índice da tragédia com arma de fogo nas escolas, o que está acontecendo? Existe uma diferença entre porte e posse, né? Porte é aquela autorização para que a pessoa porte, ande com uma arma em vias públicas, em lugares que não na sua casa, no seu trabalho. Isso é porte. Posse é o direito do sujeito ter uma arma de fogo. Então, um colecionador, um atirador esportivo, ele pode, mediante alguns trâmites legais, ter armas em casa. Ultimamente, os registros, a liberação de posse de arma foi bastante incentivada e liberada. Então, o número de armas em poder de civis aumentou bastante. E ter uma arma em casa, dentro de uma casa, aumenta a probabilidade de uma tragédia, porque é meio óbvio. Numa casa que não tem uma arma de fogo, um jovem, um adolescente, uma pessoa que esteja com alguma perturbação não vai ter acesso àquilo. Mas se temos cada vez mais armas em casa, a possibilidade de acesso a essas armas também aumenta. O aumento de casos de ataque nas escolas internacionalmente tem sido grande. A motivação aqui no Brasil tem sido as mesmas motivações que a gente vê no exterior? As motivações para crimes, elas são várias. O que há de um traço comum entre os criminosos é algum traço, alguma perturbação psicológica ou psiquiátrica. Pessoas que têm algum desvio de conduta, algum desvio mental. Isso junta com o acesso que a gente falou aqui, a facilidade de ter contato com uma arma de fogo. Junta com a internet, que tem o que você que está em casa assistindo, a gente usa para trabalhar, a gente usa para pesquisar, essa internet conhecida www, World Wide Web. Existe uma coisa que se chama Deep Web, é uma internet subterrânea, uma internet escondida, uma internet proibida. E nessa Deep Web tem de tudo que não presta. Então, temos mais acesso a armas. Temos essa internet que se propaga, falou-se aqui, discurso de ódio, o discurso verbal. Na internet é um discurso em vídeo, em foto, em texto, e o alcance é mundial. E aí, ocorre lá nos Estados Unidos, principalmente, um evento como esse, isso desperta em pessoas, como eu disse, já com alguma tendência psicológica ou psiquiátrica, desperta nela o interesse em replicar aquele evento. Por motivo de se mostrar como uma pessoa que existe, ela muitas vezes se acha anônima, invisível, então ela decide lá, vou fazer alguma coisa para que me vejam, vou fazer alguma coisa para que percebam que eu existo, eu vou me vingar, seja lá do que for. Então, é multifatorial e a gente precisa urgentemente, quando eu falo a gente, estou falando a gente pai, eu sou professor, a gente professor, a gente educador, a gente comunicador, a gente precisa urgentemente levantar esse assunto e discutir estratégias para minimizar, resolver é impossível, mas para minimizar a ocorrência de novos ataques como esses. Então, na opinião do senhor, seria a internet um dos principais ou o principal motivo desses ataques?
catalisador, né? A pessoa já tem ali dentro dela algum tipo de frustração. É muito comum em escolas o que a gente chama de bullying, né? Aquela pessoa, aquele aluno, aquele ser humano que se sente ridicularizado, excluído, que tem muita brincadeira, muita piadinha, que ele é isso, que ele é aquilo, aquilo outro. E aquilo vai se acumulando dentro dele, ele procura uma maneira de se vingar. Muitos dos casos de ataque em escolas são feitos por alunos ou ex-alunos. Então, quando o aluno está vivenciando essa situação de bullying, quando o ex-aluno, obviamente, ele vivenciou aquilo, acumulou uma certa raiva, um certo ódio, bolou uma certa estratégia de vingança e foi lá e cometeu esses atos aí abomináveis. O senhor é um professor, um psicólogo que cuida da saúde mental. Seria essencial esse cuidado da saúde mental? Seria esse o caminho para as escolas? Para as escolas, para os pais e para os professores. A escola, já há muito tempo, ela meio que ocupou o lugar dos pais no sentido de educar. Quando a gente fala educar, existe o termo de educar, de educação formal, existe a educação de caráter, educação de vida. Esta deveria ser feita pelos pais em casa. Mas acontece aí meio que um jogo de empurra. Os pais esperam que a escola eduque e a escola espera que os pais eduquem. E a criança fica no meio dessa briga aí. Os pais, por uma necessidade social de trabalhar, de buscar a sua sobrevivência, colocam os filhos na escola. Quanto mais tempo na escola, mais tempo os pais têm para trabalhar. E os professores ganham mal, não são formados para isso, eles são formados pedagogicamente. Vou ensinar matemática, vou ensinar história, vou ensinar geografia. Eles não são treinados nem para esse tipo de situação, nem para perceber que está acontecendo um bullying, nem para perceber que determinado aluno tem um comportamento um tanto quanto explosivo, um tanto quanto desproporcional em relação a algum tipo de reprimenda que ele tenha tomado. Os professores não estão preparados para isso. Ganham mal, tem que corrigir prova, tem que levar tarefa para casa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem 2, 3, 4 turmas, tem turmas com 50 alunos. É humanamente impossível cuidar disso. Em casa, os pais trabalham o dia todo, chegam no final do dia ou à noite cansados, ainda tem tarefas para fazer, mal olham para os filhos, mal conversam com os filhos, mal percebem que aquele jovem, aquele adolescente está com algum desvio de conduta, algum desvio de caráter, algum desvio de comportamento, algum desvio de personalidade. Então é multifatorial o que leva esses jovens a cometer esses crimes e também o que a gente, como pai, como professor, como cuidador, como educador, o que a gente também pode fazer para observar os comportamentos e minimizar esse tipo de atividade. Eu acredito que existem os sinais. Eu creio que os pais, eles devem ficar atentos aos sinais, porque os sinais são inevitáveis, eles surgem, eles aparecem, mas os pais não conseguem detectar justamente por esse distanciamento, que tem dos filhos. Perfeito. Ninguém acorda um dia e tem um surto episódico e sai matando gente. Essa pessoa, ela deu sinais, diversos sinais, que não foram captados por essa distância. Os pais não conversam mais com os filhos, os pais não conhecem os filhos. Eu fui criado pela minha mãe, basicamente. Meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava em casa. Eu fui criado pela mãe e pela televisão. Então eu via desenho, coisa e tal. Meus filhos foram criados pela internet. Os meus netos, vai saber. Então, cada vez mais a tecnologia está ajudando a gente, né? Estamos aqui falando através de equipamentos modernos. Você pode estar assistindo até num celular esse programa. Você pode estar... A modernidade está para ajudar. Por outro lado, ela está afastando. A tecnologia, ela aproxima os distantes. Estamos falando aqui de Fortaleza para o mundo. Ela aproxima os distantes e ela afasta os próximos. O sujeito trabalha o dia todo, chega em casa, o filho está no computador, está na internet, malemar, oi, tudo bem? E esse que chega ou vai trabalhar ainda, vai arrumar a casa, ou vai para a internet também, ou vai para a televisão. Não tem mais aquele diálogo. Eu ainda sou de uma geração que havia isso. O pai chegava à noite, a gente conversava sobre como é que foi o dia, o que fez na escola, brincou de quê, aprendeu o quê. Hoje em dia eu percebo muito isso, é cada um na sua.
E aí esses garotos estão tendo acesso a esse tipo de informação horrenda, brotando esse tipo de ideia maligna, e eles dão sinais. O adolescente, por exemplo, quando está começando a usar drogas, ele dá sinais, os pais não veem ou fazem que não veem. Esses desvios de conduta, eles são pontuados e são gradativos. Novamente, ninguém acorda um dia, pega uma arma e sai dando tiro na rua. Ele vai dando sinais, é preciso abrir os olhos. Pais, professores, educadores, prestem atenção nas nossas crianças, nos nossos jovens. E na experiência do seu dia a dia, professor, quais seriam assim, alguns sinais que o senhor poderia nos trazer aqui nesse momento? Existe um princípio chamado intolerância à frustração. Foi feito um estudo nos anos 60 nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o marshmallow, o doce marshmallow, ele é muito apreciado. Seria aqui no Brasil como, sei lá, um brigadeiro, um doce de leite. Então fizeram o seguinte estudo. Colocaram as crianças numa sala, câmeras escondidas, elas não sabiam que estavam sendo filmadas, e alguém dizia para elas, olha, tinha uma mesa na frente e falava, ó, aqui tem um marshmallow. Abria a tampa e mostrava o marshmallow. Falava, tem um marshmallow aqui. Eu vou sair da sala. Se você esperar eu voltar, você ganha 2. Se você quiser, você pode pegar. Se você esperar eu voltar, você ganha 2. E saía o pesquisador da sala e as câmeras mostravam as crianças. Então, as mais variadas reações. Criança que ficava olhando fixamente para o marshmallow, criança que nem olhava para o marshmallow, criança que passava o dedo e lambia um pouquinho, criança que pegava e comia de uma vez. É divertido, tem na internet isso, chama lá, experimento do marshmallow. E fizeram um follow-up, seguiram essas crianças durante o desenvolvimento delas, como jovens, adolescentes e adultos. E constatou-se que todas aquelas que resistiram e aguardaram para ganhar um segundo marshmallow tiveram mais sucesso na vida, porque elas desenvolveram essa habilidade de resistir ao prazer imediato. O nível de tolerância que a gente percebe hoje em dia é muito pequeno. A criança fala, eu quero. O pai e a mãe falam, não, ela se joga no chão, ela faz escândalo, ela grita. Muitas crianças são quem manda em casa. Criança de 3, 4, 5 anos é quem manda em casa. A comida é o que ela quer, é na hora que ela quer, a televisão passa o que ela quer, ela domina o controle remoto. Papai, mamãe, não pode. É criança, é preciso ser educada, é preciso ser ensinada a respeitar hierarquia, respeitar ordem, respeitar horário. Laissez-faire, vai deixando fazer, depois, quando chega numa idade de adolescência, pré-adolescência, não consegue mais trazer de volta. É preciso conversa, é preciso observação e é preciso ordem, é preciso hierarquia. Uma criança de pouca idade não pode mandar na casa. Ela começa a mandar na casa, ela acha que pode mandar na vida. Não pode. Professor, por que geralmente o sujeito que ataca, ele acaba cometendo o suicídio? Não é uma regra. Mas a maioria faz isso. Porque ele executou o plano dele. O plano dele era matar o maior número possível de pessoas. Depois que ele executou aquilo, que a tragédia já se consumou, pronto, ele terminou. Ele fez o que ele foi lá fazer. E ele tem consciência das consequências. Ele sabe que a partir dali ele vai ser preso, muitas coisas ruins vão acontecer com ele. Então, para perpetrar um crime desta magnitude, esse ser humano já está demonstrando que a vida dele não vale nada. Ele não tem, para ele tanto faz. Então, ele fez o que ele havia se proposto a fazer, ele já apareceu, muitos fazem isso para aparecer, como eu disse, a pessoa se acha anônima, invisível, ela faz isso porque ela sabe que ela vai para a televisão, que ela vai para a internet, que ela vai ser falada, e ele sabe que a vida dele acabou. Então, ele diz assim, eu fiz o que eu queria fazer, e eu mesmo vou dar cabo da minha vida, não vou nem dar a outrem esse, digamos assim, privilégio, esse prazer. E ele mesmo acaba fazendo isso porque a missão dele, entre aspas, está cumprida. A missão péssima, a missão horrorosa, a missão horrenda, a missão inaceitável que ele se deu, foi cumprida e ali ele dá cabo da própria vida. Bem, professor, vamos agora ao quadro O Povo Fala. A Luísa Santos de Maracanaú. Em um possível ataque, como devo tentar me proteger, professor? Fisicamente falando,
procurar um abrigo, embaixo de alguma coisa, dentro de uma sala, se for possível, ou correr se estiver em campo aberto, fisicamente falando. Proteção psicológica, você como aluno, você como, eu não sei se ela é estudante, se ela trabalha numa escola, não importa. Prestar atenção também nos sinais. Prestar atenção naquela pessoa que está se comportando de uma maneira um tanto quanto diferente, naquela pessoa muito, muito retraída, que não interage, que não participa. Isso não significa que todas as pessoas que são retraídas, tímidas e introvertidas são potenciais assassinos. Não é isso. De jeito nenhum, ao contrário. Mas manter os olhos abertos, até porque naturalmente o nosso cérebro faz isso. Quando a gente entra numa sala, inconscientemente, a primeira coisa que a gente faz é procurar uma saída. Conscientemente, a gente observa outras coisas, mas o nosso inconsciente, ele já sabe onde é a saída. Então, manter-se alerta em relação a isso. Quais são as rotas de saída? Quais são os lugares seguros? Em caso de um ataque, espero que nunca aconteça com nem com ela, que fez a pergunta, e nem com nenhum de nós que vocês estão assistindo. Procurar abrigo, procurar um lugar seguro dentro do possível. Bem, vamos à segunda pergunta. Agora é a Maria Eduarda, da cidade de Eusébio. O que as escolas podem fazer para evitar esses ataques? Existe algum padrão de segurança para evitar que isso ocorra, professor? Bem, as escolas devem instituir alguns protocolos de segurança. Não só especificamente em caso de ataque, em caso de incêndio, em caso de invasão, em caso de desmoronamento, em caso de algum acidente, algum incidente que pode acontecer. Então, estabelecer esses padrões, ter treinamentos, ter palestras informativas, ter manuais, ter sinalização, ter rotas de saída, rotas de fuga muito bem delimitadas, ter profissionais, se não treinados especificamente para isso, mas que tenham alguma visão macro dessa situação. Ter um canal de comunicação onde os alunos possam falar com os superiores, com o professor, com o coordenador, com o diretor. Olha, tem um colega que está com umas conversas diferentes, tem um colega que está fazendo algum tipo de movimento que não parece ser interessante para nós. Então, manter um diálogo entre aluno, professor, aluno, diretor e esclarecer. Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, isso deve ser feito dentro das escolas também. Não esperar que ocorra um fato para depois debater sobre aquilo que aconteceu, mas antecipar o que a gente pode fazer para evitar e, se infelizmente aconteceu, o que a gente pode fazer para minimizar danos. Bem, professor, chegamos ao final do programa. Suas considerações finais. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a você que está em casa assistindo. E se você é pai, é mãe, é professor, é cuidador, é educador, mantenha diálogo com o seu filho, com o seu aluno, com o seu estudante. Mantenha diálogo, mantenha um canal com ele. Muitos pais ou professores procuram exercer a autoridade, conquistando respeito, exercendo autoridade, e isso afasta um pouco a criança do adulto. Pai e mãe não devem ser amigo de filho. Os papéis são muito claros, né? Pai e mãe é uma coisa, amigo é outra coisa. Mas o pai e a mãe é preciso ter um canal de diálogo para o filho poder desabafar, para o filho poder colocar as suas questões internas. Ninguém melhor do que pai e mãe que está ali em casa todos os dias para conversar sobre isso. E também abrir os olhos. Não é deixar que a internet eduque seu filho, não é deixar que os professores cuidem dos seus filhos, não é esperar que alguém faça aquilo que é papel nosso, como pai, como mãe, como educador. Mantenha olhos abertos, mantenha corações abertos, mantenha canal de diálogo com a molecada. Elas precisam da nossa experiência, elas precisam da nossa ajuda. E nós precisamos da vitalidade e da criatividade deles. Professor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, excelentemente trazendo informação e esclarecimento. Gracias.